Fala galera, beleza? Aqui é o Yuri Rodrigues e esse é mais um vídeo do canal Sabe Legado, trazendo para vocês neste vídeo a decklist dos dois vídeos que eu tenho trazido aí, né? Das gameplays, né? E dos combos, como é que se faz. Agora eu vou trazer a decklist que eu estou usando nessas builds aí, beleza? Então se inscreve se você não é inscrito, deixe seu like e vambora pro vídeo! Então galera, vamos lá, começando com o main deck, 3 Cyber Dragon original, né? Quem não sabe, se o oponente tiver monstro e você não, você pode invocar ele especialmente, sem custo. Temos o Cyber Dragon Core, usamos 3, porque ele é o núcleo do deck, como o próprio nome diz, né? Quando ele é invocado normalmente, a gente busca Spell Trap, e o outro efeito dele é que se o oponente tiver monstros e você não tiver monstros, você pode banir o Core do seu cemitério e invocar qualquer Cyber Dragon do seu deck. Aí temos o Cyber Dragon Hearts, que quando cai no Grave, você busca o Cyber Dragon original, né, do deck ou do seu cemitério, sendo que do cemitério todos eles são considerados o Cyber Dragon original. Eles têm seus nomes trocados no campo e no seu cemitério, beleza? O Hearts também tem outro efeito que a gente não usa e ninguém usa, que é quando ele é invocado especialmente, a gente pode tornar o nível dele em 5, beleza? Mas aí ele não ativa o efeito que quando ele é enviado para o cemitério, né, ele busca. Então a gente escolhe só usar o que quando ele é enviado para o cemitério a gente busca. Eu uso 2 Cyber Dragon Nectar. O terceiro eu sempre achei exagero e não mudou até agora. Eu acho 2 é o suficiente, beleza? Uso 2 Cyber Dragon Vire, né, porque eles se invocam, a gente pode fazer o link ou outras coisas com ele. Uso 1 Cyber Farol. Uso um Eltanin, beleza? Então de nível de monstros de luz, Cyber, são esses. O Farol ele é muito bom porque ele é nível 1, a gente pode usar o 1 por 1 se você quiser. Ele é máquina luz, então pode ser enviado para o cemitério pelo Chimera Dark Rampage, né, Dragão Enfurecido. Ou então buscado pela usina de reparo. E ele tem 2100 de defesa, o que ele é um ótimo alvo para o Nectar, né? O Nectar, para quem não sabe, você pode invocar ele descartando um monstro, aí você invoca ele da sua mão, e quando ele é invocado por normal ou especial, você pode dar alvo em um monstro no seu cemitério que tem 2100 de ataque ou de defesa, que no caso o Faro tem defesa, 2100, e invocar o alvo. O Cyber Dragão tem 2100 de ataque, então eles são dois alvos, beleza? Cyber Dark, né? Eu uso 2 Quimera, porque ele tem 2100 de defesa, então é um ótimo alvo também. Eu uso 2 porque eu uso o Horizonte Cibernético. E o Horizonte Cibernético pede que você envie trevas para o cemitério e um luz. Então, ou da mão ou do deck, você tem que enviar 2 Cyber com atributos diferentes. E então é sempre bom deixar 2 dele, porque um às vezes eu preciso enviar como custo, né? E o outro para ser buscado, se eu precisar. Né? E aí, para ter essa consistência, eu deixo um canhão, né, e deixo uma garra. O efeito do Quimera que a gente realmente precisa para usar é que quando você pode descartar uma mágica ou armadilha e buscar um poder do vínculo do seu deck, né? E no turno que você ativa isso, uma vez você pode usar o cemitério com material também, banando eles, beleza? Então você vai poder fazer suas fusões usando o cemitério também, né? Isso é muito, muito top, acelera bastante o deck. Então, aí eu uso um canhão para buscar um deles se precisar, né? E a garra para buscar o reino ou o horizonte, se eu precisar. Beleza, agora de monstros que não são Cyber, mas são do deck. 3 Galaxy Soldier, ele tem que ser usado no deck de Cyber Dragon, né? Mais focado na build pura, né? Os Cyber Dark estão aqui, né? O Cyber estilo, mas eles são focados no Cyber Dragon puro, tá bom? Eles não são parte da engine para a gente acessar as fusões Cyber Darks. São parte para eu acessar o Power Bond com facilidade, né? Com consistência para fazer as fusões. Eu uso um Jizukiro Kaiju, né? Tenho usado ele mais ultimamente do que eu imaginava. Então é sempre bom usar ele. Tem que ter um no deck. Claro, se você for no turno 1
Aliás, se você for começar sabendo que o oponente vai mandar você ir no primeiro turno, ou se você escolher ir no primeiro turno, né? Você pode tirar tanto o Altanin quanto o Caju e botar consistência. Então, e aí temos a tartaruga eletromagnética, que faz a gente ganhar alguns jogos porque o oponente esquece que você enviou ela para o cemitério. Usando dois Synchron da Cor Estelar, né? Porque eles são máquina-luz, como eu tenho falado, né? O Rampage Chimera Tech, ele envia dois monstros luz máquina para o cemitério. Então, um deles você envia o Synchron, que ele pode ser invocado da mão do seu cemitério, tributando o monstro. E pelo resto do turno você só pode invocar 5 do extra deck. E é onde a gente faz o Dragster, beleza? Ele é nível 4. A gente vai mudar o nível dele usando a magia que a gente vai buscar, que é Iluminação Pura Estelar. Beleza? E o Galaxy Soldier, pra quem não sabe, né? Você envia um monstro luz da sua mão pro cemitério, invoca ele em defesa. E se ele é invocado por invocação especial, você pode buscar um outro monstro Galaxy, que aí no caso a gente busca um outro Galaxy Soldier. E a gente pode invocar o segundo também. Mas a gente só pode buscar uma vez por turno, beleza? Buscar uma vez por turno, invocar quantas vezes você puder. Agora vamos para as mágicas. Então, como mágica, estou usando 3 Emergência Cibernética, né? Que ela busca um monstro Cyber Dragon ou um monstro Máquina Luz que não pode ser normal invocado, né? Ou seja, o Altanin. O Altanin também é buscado por ela. Por isso que ela é usada também em deck de Drytron, que os monstros de Drytron são Máquina Luz que não podem ser normal summon, então é usado nesse deck. Bom, uso uma usina de reparos. Se não fosse as cartas Cyber Darks para acelerar o deck, eu usaria a segunda, beleza? Mas estou usando 2 reinos Cyber Darks, né? Cyber Sombrio. Quando é ativado, você busca um Cyber Dark que você não tenha uma cópia no cemitério. É por isso que eu uso um canhão, porque se eu tiver enviado o Quimera para o cemitério, quando eu for ativar essa carta aqui, eu busco o canhão e o canhão descarta e adiciona o segundo Quimera. Beleza? A usina de reparo, para quem não lembra, você só pode usar se você tiver algum Cyber Dragon no seu cemitério, você ativa ela e busca um monstro Máquina Luz que você tem no seu deck, né? Ou você pode ativar o efeito de escolher um monstro Máquina Luz do seu cemitério e embaralhar no seu deck. Se você tiver 3 Cyber Dragon no seu cemitério ou mais, você pode ativar os dois efeitos ao mesmo tempo. Uso também 2 Horizontes Cibernéticos, né? Para terminar a consistência. Ativando ela, você envia um Cyber da sua mão e um Cyber do seu deck, que um dos atributos dele sejam, né, de luz e de trevas, um de cada. E então você adiciona qualquer monstro Cyber do seu deck para sua mão, né? No caso, e na resolução você ainda envia uma fusão Cyber do seu extra deck para o cemitério. Então ela é bem legal, acelera bastante o deck, né? Geralmente os alvos que você vai usar quase que toda vez que você for usar essa carta, os alvos que você vai querer enviar é o Hertz e o Chimera, beleza? E vai buscar o Netster. Geralmente a gente busca o Netster ou o Core se você ainda não tiver. E então, para terminar as cartas Cyber, temos a Resistência Cibernética, que é o monstro reborn do deck, né? O monstro reborn buscável. Não uso o monstro que renasce, mas uso essa carta, que essa é a carta buscável do deck. E aí você pode, geralmente o alvo que a gente mais precisa usar ela é o Netster, porque o Netster invoca o outro monstro que você vai precisar, que é o Rampage ou o Infinity, Nova, que você precisar. Temos o Interrotor, o Khalid, a Iluminação Pura Estelar, que você vai buscar com o Synchron, que o efeito dela basicamente é você fazer fulls de um monstro Stardust, que no caso você envia a segunda cópia do Synchron, e o outro efeito do cemitério, você bane ela do cemitério, aumenta ou reduz o nível de um Pura Estelar que você controla. Se inscreve aí, meu parceiro, deixa o seu like, tamo junto, valeu. Bom, eu uso 2 Noites Mecânicas, né, que pra quem não sabe, quando ela é uma carta contínua e ela transforma todos os monstros no campo em máquina, o que você permite usar os monstros do oponente como material para a gente invocar
o Chimera Attack Fortaleza, né? E também no cemitério ela tem efeito de... Você pode banir ela do seu cemitério, descartar uma carta e buscar um monstro máquina terra. Só que não temos um monstro bom para ser buscado, exceto o Therion Regulus, né? Mas ele é muito caro, então a gente não usa. Outra carta também que talvez seja interessante tu colocar no deck é o Cão de Caça Mágico. Por quê? Ele é um regulador nível 1, mas não importa muito. A questão é, ele é máquina terra buscado. E o efeito dele é, você pode dar uma mágica ou armadilha virada para cima que o oponente controla, devolver para a mão e invocar ele. Então, se você acha que ele vai servir para tirar floodgates ou coisa do tipo, é interessante tu usar ele também. Falou? Bom, e agora as magias que ajudam a partir da fusão do deck, né? 2 poder do vínculo, por que não um só? Bom, para começar, o meu deck é focado em fusão, então 2 é melhor. O outro é que se você não buscar o poder do vínculo com a Quimera, você não vai poder usar o cemitério também, né? Porque o poder do vínculo é igual a polimerização. Você usa monstros do seu campo e da sua mão. Então, se ele for buscado pelo Quimera, aí você pode. Então, se um deles vier na sua mão, você não vai conseguir buscar pelo Quimera, óbvio. Então, eu uso 2 por causa disso. Às vezes, você descarta o que vem da sua mão para buscar o segundo, para você acelerar as jogadas, tá bom? Eu uso 2 Overload Fusion, estou pensando seriamente em usar a terceira. Você faz Máquina Trevas Fusão, banindo materiais do campo do seu cemitério. A Cyberlord Fusion, que é bem ruim, né? Tipo, no sentido que os materiais precisam estar no campo ou no seu banimento. Então, você precisa banir os materiais primeiro para ela ser mais efetiva. Então, é um caso disso. Né? Usa uma Instant Fusion para invocar o Panzer. Então, ela acelera bastante a situação para você fazer o Exceed. E aí você já faz o Infinity ou termina para fazer o Cronomalia. E de Trap, estou usando o que? Transbordamento cibernético, beleza? Que ela é muito útil, você pode destruir ela com o Rampage na invocação fusão dele, e quando ela é destruída você busca qualquer Spell Trap Cyber, então acho bem interessante. Além disso, o poder de destruição dela é muito, muito, muito forte. Você bane qualquer quantidade de Cyber da sua mão ou do seu campo, ou do seu cemitério que tem um nível diferente. Então você destrói cartas do campo do oponente sem dar alvo. Então você bane sem custo, você vai escolher na hora da resolução as cartas que você vai banir. Então, o poder de destruição da arma massa é muito, muito, muito forte. Por isso que eu usava 2, mas agora que a gente está conseguindo colocar mais interação no jogo, eu reduzi uma dela, beleza? Vamos agora para o Extra Deck. Então galera, vamos lá. De fusões que eu uso um Eternity, Cyber Dragon Final, um Chimera Attack Mega Frota, um Super Dragão, 2 Fortaleza, um Dragão Blindado, Panzer Dragon, 2 Chimera Attack Dragão Enfurecido, né? Deixa eu ajeitar aqui. 2 Dragão Enfurecido. Um Synchro Dragster. Exceed, Cronomalia, Infinity e Nova, um de cada. E 2 Cyber Dragon Siegra. Vamos lá. O Eternity, para quem não sabe, no campo ele tem um efeito interessante também, mas não tão eficiente. Então a gente não usa ele. Os materiais é um Cyber Dragon mais 2 monstros máquina. E qual é o efeito dele? No campo, se ele tiver no seu campo e você tiver no seu cemitério alguma máquina fusão, ele não pode ser alvo por efeitos do oponente e nem destruído por efeitos. Então é interessante, mas ele é fraco, tem 2.800 só de ataque, não ataca mais de uma vez, não dá dano perfurante, não dá muita coisa. Então o efeito que a gente mais usa é o efeito do cemitério dele, que a gente envia ele para o cemitério com o horizonte cibernético, e o efeito dele é a gente bane ele do seu cemitério, e pelo resto do turno, seus monstros de fusões máquina não pode ser alvo de efeitos do oponente e nem destruído por efeitos. Então ele dá uma proteção, né? Temos o Cyber Dragão final,
Eu uso porque, bom, eu também invoco ele às vezes quando eu vejo algum monstro em defesa do oponente moscando. Eu faço ele, bato, ganho, usando o link ele, aí dá 10.100 de ataque, né? Porque ele vem com ataque dobrado, vem com 8.000. Mas ele realmente está aqui por causa do segundo horizonte cibernético que eu uso de vez em quando. Então, preciso do alvo. E ele é muito bom por causa disso. Temos o Mega Frota, que você precisa usar nesse mundo onde todo mundo usa Link, basicamente. Então a gente invoca ele usando um Cyber Dragon monstro, mais qualquer quantidade de monstro da Extra Zone, ou seja, né, pode ser uma sua, quanto também do oponente. E aí ele tem 1.200 de ataque para cada matéria, podendo chegar até 3.600 se você usar a sua zona e a do oponente. Mas geralmente a gente usa só a nossa, só um monstro nosso e uma zona do oponente, ele vem com 12.400. Temos o Super Dragão Chimera Tech, né? Ele tem 800 de ataque para cada material que você usa para invocar ele. Ele ataca igual a quantidade de matéria que ele tem, né? Só que ele só ataca em monstros ou uma vez diretamente. Ele é ruim porque quando ele é invocado para invocação fusão, você tem que enviar todas as suas cartas do seu campo para o cemitério. Isso é bem ruim. E ele é o astro do meu deck, né? Eu tenho um combo só para ele, inclusive. Quem viu as builds anteriores do meu canal sabe que eu uso uma estratégia bem interessante para invocar ele e ganhar o jogo, né? Ele bate várias vezes. A gente não usa, infelizmente ele não é tão usável assim, mas ele está aqui para se precisar. Chimera Tech Fortaleza, a gente usa dois. Se a gente saber que a gente vai começar, a gente vai tirar uma noite mecânica do deck, a gente pode tirar um dele também e botar o segundo novo, beleza? Se a gente for começar, a gente pode tirar um deles. Eu usava um só, mas a gente colocou o segundo porque agora a gente tem a noite mecânica. A gente usava ele só com Caju, que é o Caju máquina. A gente tirava o bicho do oponente, invocava o Caju e fazia contato e fusão. E agora com a noite mecânica fica mais fácil, então a gente usa pelo menos dois. Temos o Dragster, que é o Synchro nível 7. Ele é máquina também e é luz, então ele comba com o deck. O efeito dele é que ele nega a ativação de Spell ou Trap que o oponente ative, e na resolução ele perde 2 níveis, então ele fica para o nível 5. Ou seja, no turno 1 você invoca ele e você vai negar uma mágica armadilha. Quando voltar para o seu turno, ele está nível 5, o que é perfeito para você fazer algum Exceed. Temos o Cronomalia, que é a outra opção de rank 5 máquina. Ele é máquina luz, então ele é muito bom, tem 2.300 de ataque. E o efeito dele você pode tirar 2 material para negar o efeito de um monstro do oponente. Se o oponente ativar algum efeito de monstro, o efeito dele você tira 2 material dele e nega o efeito de um monstro. É bem, bem interessante. E o outro efeito dele também, ele ganha ataque. Você dá alvo em um monstro no seu campo, então dá alvo em um Exceed no seu cemitério. Associa o Exceed do seu cemitério nele, que geralmente a gente usa o novo, que a gente negou com o Infinity. O novo foi pro cemitério, aí ele é efeito rápido, ele associa o novo do cemitério. O alvo que você deu no campo ganha metade do ataque do monstro associado. Então você pode dar o Infinity, associar o novo nele, e o Infinity vai ganhar 1.050 de ataque. Beleza? Então, por que também a gente usa ele ao invés do segundo Infinity? Porque a gente não pode invocar 2 Infinity no mesmo turno, né? O Infinity, ele só pode ser invocado em cima do Nova uma vez por turno. Senão a gente invocava 2 Infinity. É bem melhor, né? Mas aí a gente usa o Cronomalia, que é a segunda melhor opção. O Pleiades, como ele é guerreiro, ele tem um pouco de dificuldade de entrar, né? Então a gente foca em fazer ele, que ainda é melhor. E aí temos o novo Infinity. O novo, para quem não sabe, ele tira uma matéria e invoca um Cyber Dragon do seu cemitério, o que a gente invoca o Nesta, e o Nesta invoca outro bicho, né? E o outro efeito do novo, ele tem 3 efeitos. O outro efeito dele é que você pode banir um Cyber Dragão da sua mão ou do seu campo e ele ganha 2.100 de ataque. Então é bem legal. E o outro é que se o oponente tirar ele por algum efeito, por alguma coisa, e ele for da sua posse para o seu cemitério, você pode invocar qualquer fusão máquina do seu extra deck. Então, se o cara tentar destruir ele antes do seu Infinity entrar, você invoca uma fusão. E geralmente a gente usa, né, o Rampage, porque o Rampage faz dar consistência, então a gente tenta continuar jogando, beleza? E aí temos o Infinity, né, negativação de um Spell Trap,
ele se invoca em cima do nodo, ele ganha 200 de ataque para cada matéria que tem nele, e uma vez por turno, né, você pode dar ao monstro uma poção de ataque em qualquer campo e associar o alvo com matéria. Então ele é bem legal. Né? Um dos boss do deck, inclusive. E temos o Cyber Dragon Cega. Eu uso dois, mas o segundo é opcional. Você pode botar a Fênix, né? A Fênix que também seria bem útil. Né? Ou uma outra opção que você queira, acha interessante, beleza? O Panzer, eu acho que eu pulei. O Panzer, para quem não sabe, ele só tá aqui para ser invocado pelo Instant Fusion, porque ele é máquina nível 5 e é luz, o que é interessante também. Mas ele sendo nível 5 máquina, sendo algo para você invocar os dois, né? E o Infinity. Ele sendo de luz, você pode banir ele para invocar o Eltanin da sua mão, beleza? Tem até um replay aí que eu dou Instant Fusion e depois faço o Eltanin. Aí o oponente nega e eu continuo jogando, porque gastei a interação do oponente usando o Eltanin. Então, dá para fazer isso também. Além disso, no final do turno, quando a gente usa Instant Fusion, no final do turno o monstro é destruído. Geralmente a gente não deixa o monstro ser destruído, mas se você fizer isso com o Panzer Dragon, deixar ele ser destruído, ele tem um efeito bacana. Quando ele é destruído, você pode destruir uma carta do oponente. Então, tu dá alvo e destrói. Então, ele também é uma ótima opção. Para quem quer mudar, também você pode usar o Particroid, beleza? Que ele é máquina nível 5 e tela. Para invocar ele, você usa dois monstros que têm o mesmo nome. Então, você também pode invocar ele por invocação fusão, né? E ele tem 1600 de ataque. O efeito dele é que você pode atacar diretamente com ele. Se você fazer ele por invocação fusão, né, normalmente. Se for pela instante fusão, o monstro não ataca, né? E o dragão blindado, para quem não sabe, também pode ser invocado por invocação fusão, usando um monstro máquina e um dragão. Ou seja, o seu deck sabe a draga, você também pode. Então, qualquer um dos dois você pode usar, beleza? Pode ser invocado. Só para vocês saberem. Beleza, galera? Então é isso. Deixa o seu like. Não esquece de curtir o canal, de se inscrever, beleza? E para quem não viu as outras gameplays, vou deixar aí no card aí, beleza? Então tamo junto, valeu!